Graça e paz, povo bendito, povo santo, povo abençoado, o povo mais feliz da terra, porque é possessão do Eterno, é morada do Altíssimo. Boa noite, povo de Deus, queridos que já estão, que estão chegando, que ainda vão chegar ao Devocional Rema dessa noite. E Deus me deu uma palavra abençoada já para o nosso tema, né? Atos 10. Vamos estar meditando na palavra do Senhor em Atos 10. Temos como princípio, né, para a nossa leitura a partir do versículo 18, mas você pode, depois na sua casa, meditar em todo o livro de Atos. Patrícia Prado, bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Então, nessa noite, assim, Deus nos deu um rema com graça, né, dentro dessa palavra de Atos 10. Acabamos por volta de 8h30, né, a live lá do Instagram, que começou às 19 horas. Foi uma bênção, contei um pedacinho de testemunho da minha mãe, porque a live que acontece lá não é a mesma que acontece aqui. Mesmo que a gente trabalhe com o mesmo texto bíblico, né, o rema é do Senhor. Então Deus sabe o que fala para o povo que está assistindo lá, e Deus sabe também a palavra que Ele traz para o povo que vai estar assistindo o devocional Rema aqui. Hoje eu não botei a borboletinha. Aquela borboletinha é linda, né, Paty? Uma gracinha. Aquela borboleta. E amanhã eu vou botar. Amanhã é o último dia da semana. Amanhã eu faço meu devocional Rema de amanhã com a borboletinha. Mas a palavra que Deus nos deu lá no Instagram foi uma palavra assim tremenda. Dentro de Atos 10, que você vai poder depois na sua casa refletir no capítulo inteiro. Mas nós vamos trabalhar alguns versículos aqui, do versículo 18 até o versículo 22, depois vamos ler o versículo 47. Tem 4 pessoas online, eu não estou conseguindo ver, porque o Facebook não me mostra de pronto quem está online. Então, você que está online, bota um oizinho aqui, dá um tchauzinho, comenta aqui a live para poder eu dar boa noite para você também e agradecer a Deus por você poder estar conosco, dizer que você é bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus, nessa noite aqui conosco. Então, vamos para a meditação da palavra. Abra a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Vamos começar 17. Atos 10, versículo 17, até o versículo 22. E no final da mensagem, a gente vai ler o versículo 47, tá bom? Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Tati Reis, bem-vinda, Florzinha, em nome de Jesus. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, porque eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Amém? Atos 10, do versículo 17 até o versículo 22, e no final da nossa reflexão a gente vai citar o versículo 47. Priscila Aguiar, bem-vinda, graça e paz, minha amada, do Senhor Jesus. Esse texto, ele, quando o Senhor ministrou esse texto ao meu coração, o Senhor me chamou muita atenção o versículo 20, que a gente vai tratar muito desse versículo 20.
E como eu coloquei aí na chamada para o Devocional Rema, é prepara-te. Prepara-te para ser enviado. Né? E esse versículo 20 fala exatamente disso. Mas antes da gente falar sobre preparação para ser enviado, a gente precisa entender o contexto em que Pedro recebeu essa palavra, porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. E nós temos buscado diante do Senhor pregar a pura e santa palavra de Deus na sua integralidade, da maneira com que Deus deseja que ela seja ministrada, mas sem permitir que ela seja de maneira nenhuma distorcida, deformada, para que o conhecimento que chegue até você chegue de maneira a edificar, abençoar a sua vida. Apóstolo Eliezer Barreto, meu tio, benção tio, beijo, Deus abençoe. Dani Cruz, a maior eyelash do Brasil, tá? Desculpa. Ó, pessoa que coloca os cílios mais fantásticos do Brasil, Dani Cruz, master do Brasil e do mundo, para a glória de Deus. Mulher de Deus, te amo, amiga. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. E a palavra vai dizer que Pedro estava no terraço, na parte de cima da casa. E lá na parte de cima da casa, no terraço, separado das pessoas que estavam lá no andar inferior, Pedro teve uma visão. Minha irmã branca, Aldilene Moraes. Te amo, irmã. E lá nesse terraço, nesse lugar separado, Pedro estava separado, quietinho com o Senhor. E lá, nesse terraço, Deus deu uma visão para o apóstolo Pedro. Pedro era alguém que andara com Jesus, aquele que negou 3 vezes, que cortou a orelha de Malco, mas que teve um encontro com Jesus na praia depois da sua ressurreição e que foi confrontado pelo Senhor. E o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Ele: sim, amo. E respondeu isso por 2 vezes. E quando Jesus perguntou a 3ª vez, Pedro caiu em si que o seu histórico com Jesus, seu tempo final com Jesus, realmente fazia com que seu amor fosse questionado. E aí nessa hora ele disse: Senhor, tu sabes, porque ele sabia que Jesus conhecia o interior. E Jesus conhece o interior de todos os homens, de todas as pessoas. E depois que Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, os homens que andavam com Jesus, que eram chamados de discípulos, e discípulos são seguidores. Missionária Marione, bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus, amém. Todos aqueles que andavam com Jesus eram conhecidos como discípulos. Após a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, passaram a ser apóstolos, porque discípulo é quem anda junto, é quem é seguidor. Mas a partir dali eles foram chamados de apóstolos, porque eles seriam aqueles enviados por Cristo para levar a sua palavra. E dos apóstolos que andaram com Cristo, a sua maioria se tornaram apóstolos de Israel, apóstolos de Jerusalém. Eles entendiam que, como Jesus era judeu, a palavra de salvação, a obra de Jesus na cruz, ela estava limitada a Jerusalém, a Israel. Então eles se negavam a pregar aos gentios, eles se negavam a levar o evangelho de Jesus Cristo fora das portas de Israel. Eles se negavam a ir a outras cidades, estados e nações que não professassem o nome do Deus de Israel, que não tinham o Deus de Israel como único e verdadeiro Deus. E na verdade nós sabemos que Jesus veio para os seus não receberam. E por isso nós recebemos a oportunidade. Nós, gentios, recebemos a oportunidade de estar debaixo do sangue de Jesus e alcançarmos salvação pelo único nome que importa que sejamos salvos, o nome de Jesus de Nazaré. E esse nome maravilhoso, esse nome tremendo, santo e poderoso, estava sobre a vida de Pedro, mas Pedro achava que só tinha que pregar para israelita. E aí, lá na casa de Simão, o curtidor, André Silva, meu sobrinho lindo lá de Goiânia, titia ama, bem-vindo, amor, em nome de Jesus. E o meu querido Pedro, lá naquele terraço refletindo, teve uma visão. Ele viu o céu abrindo e um lençol descia
seguro pelas 4 pontas. E na rede que se formou nesse lençol, havia toda espécie de animal quadrúpede e de animais que se arrastavam no chão e também de aves que voavam no céu. E quando ele viu essa visão, uma voz disse para ele: levanta-te, sacrifica e come, mata e come. E Pedro disse para a voz: de maneira alguma, porque nunca eu comi nada impuro na vida. E aí a voz respondeu a Pedro: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E a palavra do Senhor aqui em Atos 10 vai dizer que esse diálogo se repetiu por 3 vezes. Isso quer dizer que por 3 vezes a voz disse para Pedro se levantar, matar e comer. Por 3 vezes ele respondeu que não mataria e não comeria, porque durante sua vida ele não havia comido nada impuro, quer dizer, ele era um bom judeu. E a voz disse para ele por 3 vezes, que era para ele parar de chamar de impuro aquilo que Deus já tinha purificado. E ali, Pedro ainda estava refletindo sobre a visão que tinha tido, procurando entendê-la. Porque muitas vezes o Senhor nos dá direções, nos mostra visões e nós ficamos procurando entender essas visões, procuramos discernir a direção que Deus está nos dando com o nosso próprio entendimento. Maurício Cunha, bem-vindo em nome de Jesus. E ali, Pedro estava digerindo a visão que tivera, porque para ele era uma visão horrorosa. Tinha que comer animais que aos olhos dele, pela lei judaica, eram impuros. E ali, enquanto ele estava ainda refletindo sobre a visão, o Senhor falou com ele: Simão, eis que 3 homens estão à porta e te procuram. Núbia Rosa, seja bem-vindo em nome de Jesus. 3 homens estão à porta e te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, porque eu os enviei a ti. E é aqui onde eu quero que nós venhamos juntos meditar na palavra do Senhor. O Senhor diz para Pedro: olha, Pedro, 3 homens estão à porta e eles estão procurando saber de você, eles estão procurando você. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, porque eu os enviei a ti. Meu Deus, prepara-te. Pedro ainda não sabia, mas aquela visão que ele tivera e que ele estava ali procurando discernir, estava ligada aos homens que chegavam ali para procurá-lo. Os homens que chegaram ali para procurá-lo trabalhavam para Cornélio, serviam a Cornélio. Cornélio era um centurião romano, mas apesar de centurião romano, ele era temente ao Senhor. Ele vivia na Cesareia, cercado de judeus, e ouvia muito falar do Deus de Israel. E de tanto ouvir falar do Deus de Israel, seu coração se tornou temente ao Senhor. Os feitos que o Senhor havia feito haviam sido declarados àquele homem, e ele passou a temer a Deus. E ele estava em casa, orando ao Senhor. Olha que coisa mais linda. Um gentio, um ímpio, que não tinha nenhum pacto com o Senhor, que fora criado numa religião idólatra, porque ele era romano, e que ouvia falar do Deus de Israel. Ele passou a temer o Senhor e passou a orar a Deus. Quantas pessoas eu e você não conhecemos, que nós conhecemos, que são pessoas que tiveram uma formação completamente afastada da palavra de Deus, mas que o Senhor, por sua bondade e misericórdia,
tem alcançado a vida dessas pessoas, tem tratado no interior do coração delas, para que elas alcancem libertação e vivam uma vida diferenciada. Eu estava contando lá no Instagram uma parte do testemunho da minha mãe. Minha mãe, missionária Maria Andrade, uma vez foi para uma excursão em Mambucaba. E nessa excursão, minha mãe, em cima de uma pedra, foi observar o mar. Uma onda veio do meio do mar, pegou minha mãe lá em cima e jogou minha mãe no meio do mar. E o mar batia com a minha mãe nas pedras e ninguém conseguia tirar a minha mãe. Nessa época, minha mãe era um bandista, era da feitiçaria. E minha mãe não conhecia o Deus de Israel, mas ela temia Deus. Mas ela não o conhecia como Deus de Israel. Ela o conhecia como qualquer pessoa ouve falar de Deus, mas não quem era Deus na sua profundidade. E ali naquele dia, ela sem saber nadar, foi jogada por uma onda no meio do mar, ninguém conseguia tirar. Minha mãe chegou a boiar. As pessoas que acompanharam toda a tentativa de resgate dela, pessoas que se machucaram tentando tirar minha mãe da água e ninguém conseguia. E ali naquele dia, o que minha mãe conta é que ela subiu uma vez, ela caiu na água, subiu uma vez, entrou na água, subiu uma segunda vez e desceu de novo. Ela falou que não se lembra de ter voltado uma terceira vez para a tona. E nós entendemos que ela perdeu os sentidos. Só que na experiência que ela teve do afogamento, a experiência dela é completamente espiritual. Ela falou que fisicamente ela só se lembra da parte até a segunda vez que ela veio, e depois ela mergulhou de novo. E aí ela falou que ela entende que ela perdeu fisicamente os sentidos, mas ela, no plano espiritual ela ficou acordada. E ela falou que ela mergulhava nas águas no profundo e ela ia mergulhando. E à medida que ela ia afundando naquela água que ela não sabia nadar, ela falou que chamou por cada uma das entidades a qual ela servia. Ela chamou por Ogum, ela chamou por Oxum, ela chamou pelo caboclo dela, que eu não lembro mais o nome, e ela chamou por Pombagira, e ela foi chamando por todas as entidades às quais ela servira durante anos. E quanto mais ela gritava e chamava o nome deles, mais ela afundava. E você que está assistindo essa live, que conhece alguém que está preso na feitiçaria, clica aí agora em compartilhar e marca essa pessoa. Ela precisa ouvir essa palavra. E a minha mãe falou que quanto mais ela chamava o nome de cada um deles, mais ela afundava. E ela gritou o nome de todas as entidades que ela servia, e nenhum deles veio socorrê-la. E ela falou que olhou para o alto, e ela estava muito longe da superfície, ela já não conseguia mais ver nenhum tipo de luminosidade, e ela falou que não parava de descer. E ela falou naquele momento que ela entendeu que ela estava morrendo, que ela não ia mais voltar para a vida. Isso foi em 1995. E ela falou que quando ela entendeu que ela ia morrer, deu uma tristeza muito profunda no coração dela. Porque na época eu estava noiva, meu irmão ainda era estudante. E ela falou que entendeu que estava morrendo e ela falou com Deus. Aí ela parou de chamar as entidades. E ela começou a chamar por Deus. Meu Deus, me salva, meu Deus, me ajuda. Eu não casei minha filha. Meu filho ainda está estudando. Eu não vi meus filhos casarem. E eu estou morrendo, eu vou morrer. E ela falou que era um silêncio. Silêncio, silêncio. E ela falou que nessa hora, que ela entendeu que ela não podia mudar aquela situação, que ela não ia mais voltar para a superfície da água, que ela não ia mais viver nessa hora. Ela falou que fechou os olhos
e falou para Deus: eu queria muito casar meu filho e minha filha. E eu reconheço que eu chamei todas as entidades que eu servi, nenhum deles me socorreu. E eu reconheço que só o Senhor pode me socorrer. Mas que se for para eu morrer, que seja feita a sua vontade. Só que Deus, eu subi 2 vezes. Quando caí na água, eu subi 2 vezes. E todo afogado sobe 3 vezes. E se você perguntar para ela por que ela falou isso, ela falou que nem ela sabe por que ela falou isso. E ela falou que falou para Deus: todo afogado sobe 3 vezes, eu só subi 2. Eu ainda tinha mais uma chance de me salvar. E eu não tive essa oportunidade, me faltou uma chance. Eu só podia me dar essa oportunidade, mas se o Senhor não quiser me dar, seja feita a sua vontade. E ela falou que nessa hora ela parou de afundar. E ela viu de longe, naquela escuridão submarina, ela falou que viu de longe o ponto de luz vindo na direção dela. E à medida que a luz ia se aproximando e aumentando, até que chegou perto dela o suficiente para ver o que era, ela falou que era uma mão, no formato de luz, toda de luz, a mão. Aquela luz tinha a forma de uma mão. E aquela mão veio, sabe? E a mãe falou que ela estava assim, ó, na água, paradinha. E aquela mão de luz veio, pegou ela assim. E subiu com ela. Ela falou que começou a subir. E começou a subir, começou a ver a luminosidade de novo. E ela falou que teve uma hora que ela apagou. Ela não viu mais nada. Jaciara, seja bem-vinda em nome de Jesus. E ela falou que na hora que ela estava subindo, de repente ela não viu mais nada e ela acordou, ela já estava na areia. Só que a experiência das pessoas que estavam lá é completamente diferente. Tentaram tirar a minha mãe de todas as formas possíveis, chegou a tempo, fica tranquila. Tentaram tirar minha mãe daquela água de todas as formas possíveis e imagináveis e ninguém conseguia. E aí um menino veio, algumas pessoas já estavam machucadas de tentar tirar minha mãe sem conseguir. Minha mãe estava mais de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, boiando já por cima da água. Toda inchada de água, boiando. Gente, quem está boiando há mais de 10 minutos em cima da água está ok. Está morto. E esse menino veio quando as pessoas falaram assim, vamos jogar rede, mas que até com rede estavam tentando tirar a minha mãe. E aí o rapaz veio e falou assim, deixa que eu entre e tiro, ninguém mais vai entrar. Quem vai entrar sou eu vou entrar e vou tirar. E aquele rapaz entrou, nadou até a minha mãe e conseguiu trazê-la para a areia. E quando ele chegou já bem na beira da água, as pessoas ajudaram a colocá-la na areia. E quando colocaram minha mãe na areia, minha mãe não tinha batimentos cardíacos. E o padeiro que tinha organizado a excursão, Paulo Padeiro, daqui de Ricardo de Albuquerque, a gente morava aqui no bairro do lado, em Anchieta. O Paulo estava arrasado porque ele organizou a excursão e nem eu nem o Andinho quisemos ir. E minha mãe foi, Grace Kelly, bem-vinda no nome de Jesus, amiga. E minha mãe foi com uma amiga, porque ela comprou para eu ir com ela. Eu falei que eu não queria. Eu falei, mãe, eu não quero ir, eu vou sair com o Paulo, que era meu noivo. Vou sair com meu noivo, não vou para a excursão lá em Mambucaba. A mãe não queria ir, não. E ela ficou chateada, convidou a amiga e levou a amiga com ela. E o Paulo, quando viu minha mãe na areia, com água saindo pela boca e cheio de sangue no meio daquela água, o Paulo Padeiro se desesperou. Ele mesmo falou para mim, porque isso tudo foi ele que me contou, como é que foi na areia. Num dia, depois que ela estava já restabelecida, ele na porta da minha casa com o carro dele vendendo pães, que ele ainda trabalha com isso aqui em Ricardo. Ele parou na porta da minha casa e falou assim, aconteceu isso, e eu falei para todo mundo que estava lá, o que eu vou dizer para os filhos dela, eu vendo pão na porta da casa deles todo dia, o que eu vou dizer para os filhos dela? Que eu trouxe ela para a excursão e que a mãe deles morreu na minha responsabilidade. E ele falou que estava desesperado. E uma das pessoas que estavam na excursão virou e falou assim, não, ela não vai morrer assim. Maria, você veio com a gente, você volta com a gente. Colocou ela de bruços e começou a massagear os pulmões dela, ela começou a colocar aquela água para fora.
muito sangue misturado na água, porque ela estava com os pulmões todos estourados, de tanta água dentro do corpo dela. Só que na hora que ele estava fazendo isso impulsionado pelo próprio Deus. Porque nessa hora, debaixo d'água, na experiência espiritual da minha mãe, ela já estava na mão do Senhor, emergindo, voltando para a vida. E ela falou que foi nessa hora que ela despertou na areia, completamente sem pulmão e sem ar para respirar. Ela acordada, afogada, com o pulmão cheio d'água. E ali as pessoas a socorreram, levaram minha mãe para o hospital de Furnas, e lá conseguiram ver pelos documentos dela que ela era que ela tinha direito ao Hospital da Aeronáutica, e fizeram contato com o Hospital da Aeronáutica, pediram para reservar uma vaga para ela, colocaram na ambulância, deram os primeiros socorros lá, colocaram na ambulância e levaram para lá. E aí ligaram para uma vizinha, que acharam o telefone de uma vizinha, Dona Isabel, mãe do meu amigo Jonas. E a Dona Isabel pediu para os meninos levar lá em casa o recado de que minha mãe tinha se afogado na excursão. Kézia Carla, bem-vindo no nome de Jesus. Que a minha mãe tinha se afogado na excursão e que estava indo em estado grave para o Hospital da Aeronáutica, para o Hospital Central, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu recebi essa notícia, eu me desesperei e falei para o meu noivo, minha mãe morreu. Minha mãe não sabe nadar, não sabe boiar, não sabe nem repreender a respiração. Se afogou no mar, minha mãe não entra no mar, gente. Minha mãe não sabe nadar, não quer aprender e tem raiva de quer tentar ensinar até hoje. E eu falei, eu fui para o Hospital Aeronáutico apavorada, com a certeza de que minha mãe estava morta. Quando eu cheguei lá, falaram, olha, a ambulância está vindo, ela está viva. Eu falei, está morta. Fala para mim, ela morreu? Estão trazendo já num rabecão, vocês estão dizendo que ela está vindo para cá de ambulância para poder eu ficar mais calma, mas a minha mãe está morta? Não, a sua mãe está viva, está em estado grave, vai ter pneumonia dupla, assim, assado. Ok, minha mãe chegou. Quando abriram a ambulância, que eu olhei para o rosto da minha mãe, eu vi uma caveira no rosto da minha mãe. Eu era desviada da casa do Senhor. E ali eu fiz aquela cara de não, vai ficar tudo bem, mãe, tá tudo certo, você vai ficar bem, fica calma. E ela, quando me olhou, começou a chorar. Eu, não, mãe, fica calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E colocaram ela lá na maca e levaram. E quando levaram, eu abracei meu noivo, chorei e falei, minha mãe vai morrer. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu olhei para ela e vi uma caveira no rosto dela. E era a sombra da morte que tinha estado sobre ela que eu vi. E ele falou, não, sua mãe não vai morrer, sua mãe vai ficar bem. Fica calma, você falou para ela que ela ia ficar bem. Eu falei, claro, eu vou dizer o que para ela? Ela já estava nervosa, eu ia começar a despencar também, não podia. Ela nervosa, alguém tem que ficar bem. E ali minha mãe passou dias e dias internada naquele hospital. Foi uma recuperação dolorida para ela. Mas para a glória de Deus, os médicos falaram que ela teria pneumonia nos 2 pulmões, ela não teve. Eles falaram que ela ficaria mais que um mês internada até conseguir drenar toda a água dos pulmões. Minha mãe ficou 15 dias internada. Ficou menos da metade do tempo que eles achavam que ela ficaria. E saiu de lá para o seu processo de recuperação. Missionária Cristina Santana, minha amiga, seja bem-vinda em nome de Jesus. E quando o pessoal da feitiçaria chegou na casa da minha avó para visitar a minha mãe, ela falou, nunca mais quero ouvir falar do nome de Orixá, de Exu, não quero mais ouvir falar de nada disso. Porque quando eu estava lá me afogando, eu gritei o nome de cada um deles e nenhum deles me tirou debaixo d'água. Só quando eu clamei por Deus, quando eu chamei Deus, quando eu gritei o nome dele lá embaixo, e eu dialoguei com Deus, foi que eu saí debaixo da água. Então, a partir de agora, eu não vou mais tomar macumba nenhuma, eu não quero mais saber de entidade nenhuma, porque na minha vida agora é só Deus. Minha mãe era a macumbeira que ninguém ia querer pregar, porque ninguém quer pregar para os feiticeiros, ninguém quer pregar para os católicos, ninguém quer pregar para as pessoas que estão vivendo debaixo do engano, fora da realidade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade, a única verdade que liberta. Talvez nós estejamos escolhendo para quem vamos pregar, mas hoje Deus está mostrando para mim e para você a mesma visão que mostrou para Pedro, e o discernimento é, para de chamar de impuro aquilo que eu já purifiquei.
Porque enquanto a minha mãe estava enfiada na macumba e não queria ouvir falar de Jesus, as pessoas evangelizavam ela, mas a palavra era semeada nela, mas o solo do coração da minha mãe não era fértil para a palavra. A semente era boa, mas o solo não tinha condições de permitir que a semente prosperasse. Mas na hora que o Senhor entrou na vida da minha mãe e limpou a vida dela, assim como uma terra que vai ser semeada, tem que ser preparada, tem que ser limpa, tem que ser tratada para poder receber a semente e a semente poder prosperar. Aquele afogamento foi a maneira que Deus fez, a permissão de Deus para que a terra do coração da minha mãe fosse preparada, fosse tratada, fosse limpa e fosse adubada para poder receber a palavra do Senhor. Depois disso, minha mãe nunca mais pisou num terreiro de feitiçaria. E mais, Deus levantou um Pedro para todo dia na porta da sala de aula dela, que eu era professora, para evangelizar ela. Esse afogamento aconteceu em 95. Minha mãe se converteu em 99. Aquela moça passou anos evangelizando a minha mãe de maneira despretensiosa. Encostava na porta da sala, ou então encontrava com ela na hora do recreio, batia papo, conversava e toca de falar de Jesus, e toma de falar de Jesus. Ela inseria Jesus em qualquer conversa que ela tivesse com a minha mãe. Sabe, não era uma pregação, era a vida dela, que era tão permeada por Jesus, que alcançava minha mãe todo dia. Sabe qual é a verdade? Nós temos que parar de dizer que Cornélio não merece a palavra. Nós temos que parar de escolher para quem vamos pregar. Nós precisamos pregar para todos aqueles que o Senhor envia, porque esses 3 homens foram na porta da casa de Simão, o curtidor, buscar Pedro para levá-lo até a casa de Cornélio. E Deus disse para ele: Pedro, tem 3 homens aí na porta da casa que te procuram, prepara-te. Porque é claro que a gente não vai preparar sem pregar sem estar preparado. A gente não vai pregar. E sabe o que prepara a gente? O que prepara a gente é palavra, é jejum, é oração. O que prepara a gente para pregar para os Cornélios que Deus vai fazer com que nós estejamos diante dele, o que vai fazer com que nós estejamos preparados para pregar para os Cornélios que Deus preparar para nós. É nos revestirmos. Efésios 6 fala que existe uma armadura de Deus, e cadê a tua armadura e cadê a minha armadura? Estamos vestidos com as armaduras do Senhor. Estamos armados com armas espirituais, jejum, oração e palavra, porque uma coisa é certa. No versículo 21 diz que Pedro desceu, falou com os homens, e no 22 diz assim, então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho perante todo o povo de judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Presta bem atenção. Você precisa agora, como diz no versículo 20, se preparar para descer e ir até Cornélio, porque Deus já preparou o coração do teu Cornélio. Deus já preparou essa terra para a palavra ser semeada. Nós temos que estar preparados para entrar na casa de Cornélio. Gisele Rodrigues, bem-vinda em nome de Jesus. Nós precisamos estar preparados para entrar na casa de Cornélio e levar uma semente que vai produzir vida na casa de Cornélio. Temos que parar de escolher o público que vai nos ouvir. Porque Marcos 16 diz para mim e para você, de maneira veemente, é uma ordenança: ide por todo mundo, a todo o evangelho, e pregai o evangelho do reino a toda criatura. Entenda, pregar o evangelho do reino não é uma sugestão. Jesus nos deu uma ordenança. Com essa palavra todos nós fomos enviados. Mas entenda que pregar o evangelho a toda criatura é ir para o campo de batalha para resgatar vidas da mão de Satanás. Soldado não pode ir para o campo de batalha despreparado. Soldado não pode ir para o campo de batalha desarmado. Ontem, quando nós falamos
de Davi. Davi era soldado. E Davi entendia que o que fazia ele ser bem-sucedido como comandante dos exércitos de guerra do Senhor não era a espada que ele empunhava, nem era a quantidade de soldados que ele tinha e nem a qualidade dos soldados. Não era a força das armas que Israel tinha, mas o que fazia Davi ser bem-sucedido em todas as guerras que ele lutava pelo Senhor era o favor de Deus na vida dele. Então, o que vai fazer um soldado ser bem-sucedido no campo de batalha é o favor do Senhor, mas ainda assim ele não pode ir despreparado. Porque, olha, é um negócio tremendo. Tem um desenho chamado Os Incríveis, que a costureira, a designer de roupas, Edna Mose, está apresentando para a Senhora Incrível a roupa que ela fez, a roupa de herói, que ela fez para ela, para o Senhor Incrível e para as crianças. E para o pequenininho, que a princípio, até aquele momento, não se sabia se tinha poder nenhum, ela fez uma veste que suportava pancada, fogo, um montão de coisas. E ela virou e falou assim: eu não sei os poderes que o bebê tem, então eu já cobri um monte de coisas. E ela mostra a roupa para a Senhora Incrível, e a Senhora Incrível diz: mas ele não tem poder nenhum. Ela falou: ué, não tem? Ah, mas essa roupa aí está preparada para qualquer coisa, porque Deus ajuda quem se prepara. Poft! Olha, quando eu vi esse desenho, há muitos anos atrás, as crianças eram pequenas, quando essa personagem, Edna Mose, falou essa palavra, Deus ajuda quem se prepara, eu segurei aquilo e nunca mais esqueci. E quero trazer para o teu coração, para o meu coração hoje. É claro que no campo de batalha o que vai fazer diferença entre vitória e derrota é o favor de Deus. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. O que vai fazer diferença entre vitória e derrota é o favor de Deus. Mas não dá para ir para o campo de batalha sem espada. Não dá para ir para o campo de batalha sem armadura. Não dá para ir para o campo de batalha sem escudo. Na primeira batalha que Davi lutou na sua vida, Davi não usou armadura, não usou escudo. Ele foi para o campo de batalha com uma funda e 5 pedras. Ele ainda assim foi armado. Ele podia não estar preparado com tudo que um soldado deveria estar preparado. Mas quando ele olhou para Golias, ele falou: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele podia não ter todo o armamento que um soldado acha necessário que se carregue, mas ele não estava despreparado no campo de batalha, porque foi com a funda e com uma pedrinha das 5 que ele levou que o gigante caiu. E aí ele pegou a espada do gigante e arrancou a cabeça do gigante. Presta bem atenção, no campo de batalha o que faz você ser bem-sucedido é o favor de Deus. Mas não entre no campo de batalha sem estar preparado e nem desarmado. Foi por isso que o Senhor falou para Pedro: prepara-te. Porque ele estava indo para a casa de Cornélio. E entenda, quando você está sendo em algum lugar, você está indo a algum lugar levado pela mão do próprio Senhor para pregar a palavra, você está indo para um campo de batalha. Oh, glória, Gisele, seu pai acordou do coma. Deus é fiel, maravilhoso, aleluia. Gisele está aqui testemunhando outro dia, ela entrou na live, pediu oração, porque o pai dela estava em coma, eles estavam aguardando o pai dela acordar já há vários dias, agora ela está aqui contando que o pai dela acordou do coma para a glória de Deus. É assim que Deus faz. Deus seja louvado por tão grande vitória para a sua família, Gisele, em nome de Jesus. Deus abençoe e que aquele que começou a boa obra possa completar essa boa obra na vida do seu pai, em nome de Jesus. Então nós temos que entender que toda vez que a gente vai para algum lugar, não, estamos aqui para orar, Gi, em nome de Jesus. Estamos aqui, estamos juntos para adorar, para orar e para promover o reino e para abençoar a vida de pessoas. Conte sempre conosco, viu? Em nome de Jesus. Então, quando Pedro foi convocado para ir para a casa de Cornélio, toda vez que a gente vai pregar, é campo de batalha, a gente não pode ir despreparado. E o Senhor falou para ele: prepara-te. E a nossa reflexão hoje, uma das nossas reflexões de hoje é: estamos preparados?
Porque para ir para o campo semear sem semente não dá, gente. A gente precisa de semente para semear na vida de alguém. E a semente é a palavra. A gente precisa de palavra. E só pode alimentar alguém quem já comeu. Então você precisa alimentar da palavra, precisa comer a palavra, absorver a palavra, permitir que a palavra entre no seu interior. Sabe aquela história da mãe águia que tem os filhotes lá no ninho? A mãe águia sai, caça, se alimenta, tritura o alimento, ela se alimenta. Quando ela chega no ninho, ela regurgita. Ela regurgita e os seus filhotes se alimentam. Então, quem é filhote e não tem condição de ir caçar, vai ser alimentado, mas só que vai chegar uma hora em que a mamãe águia já viu que os filhotes cresceram, já está emplumado, já tem pena para voar, já tem idade para voar. Ela vai parar de alimentar eles, ela vai empurrar eles para fora do ninho, porque é tempo de aprender a voar. Então, sabe qual é a verdade? A mãe águia, ela pode alimentar os filhos porque ela já se alimentou. Nós estamos sendo chamados por Deus para nos alimentarmos, para poder alimentar quem está no ninho, para a gente poder levar a palavra, poder levar alimento. Não dá para compartilhar do alimento que Deus nos deu se nós não tivermos recebido primeiro. Sabe? Não dá para dar aquilo que você não tem. E Deus nos dá abundantemente, liberalmente. Então você precisa se preparar na palavra, se alimentar para você poder ter semente para semear na vida de alguém. Chegar na casa de Cornélio com direção, com palavra, coberto de oração, com a sua vestimenta espiritual em dia, e vestindo a armadura e armado, preparado pelo Senhor. Eles dizem que Cornélio mandou chamar a Pedro, não de vontade própria, mas porque um santo anjo do Senhor disse a ele para mandar buscar Pedro. Porque Pedro tinha algo para dizer que ia abençoar a vida dele, que Cornélio precisava ouvir. E tem um monte de Cornélio precisando ouvir a palavra que está na sua boca. Tem um monte de Cornélio precisando ouvir a palavra que Deus já colocou no seu interior. Tem um monte de Cornélio precisando ouvir falar de Jesus através da sua vida. Então, por favor, seja o Pedro dessas pessoas. Um Pedro que não faz acepção. Oneide Pereira, missionária Oneide, amiga querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus nos chama para absorver uma nova mentalidade. Esse negócio de pregar só para crente, para desviado, vamos pregar para ímpio, vamos pregar para todo mundo que quiser ouvir. Porque uma coisa tem, ele não pregou para quem não queria ouvir, ele pregou para quem queria ouvir. Porque Cornélio queria ouvir. E aqui em Atos 10, diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a casa estava cheia. Andréia Cristina, bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a casa estava cheia, lotada de gente. Porque Cornélio tinha certeza que se um santo anjo do Senhor disse para ele chamar Pedro, porque Pedro tinha uma palavra que ele precisava ouvir, ele sabia que essa palavra vinha do céu e era preciosa, então ele juntou gente para ouvir junto com ele. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele encontrou a casa cheia. Toda a família de Cornélio estava lá e amigos também. E Pedro começou a pregar a palavra. E Pedro foi pregando a palavra, e pregando a palavra, e pregando a palavra, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando. E no versículo 44 diz que aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados?
eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Pastora Léa Araújo, bem-vinda, amiga querida, em nome de Jesus. A verdade é que nós podemos querer selecionar quem ouve a palavra que Deus colocou na nossa boca. Mas a verdade, sabe qual é? É que a minha seleção e a tua não importa, porque Deus já selecionou o povo que Ele quer que ouça falar dele através da sua vida. Os judeus que estavam com Pedro se assustaram. Quando Pedro, ainda terminando de pregar, o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos os ímpios que estavam naquela casa, e eles começaram a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus em outras línguas. E todos os judeus que ali estavam se assustaram, porque na mentalidade deles, só os judeus poderiam receber salvação em Cristo Jesus. Só os judeus poderiam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Só os judeus poderiam alcançar salvação. Hoje Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos alcançar uma mentalidade maior, melhor, de que Deus tem os seus projetos e que gente que eu e você naturalmente não investiríamos, Ele do céu está investindo alto, Ele investiu a vida de Jesus na cruz. Porque a vida dessa pessoa que você acha que não merece a palavra, eu vou pregar para esse macumbeiro para quê? Eu vou pregar para esse budista para quê? Esse pessoal não quer saber de Deus. Mas eu vou dizer para você que se a vida deles é um projeto de Deus na presença do Senhor, Deus vai preparar o coração deles como preparou o da minha mãe. E vai colocar na tua boca uma palavra que vai alcançar o coração e a vida dessas pessoas. E quando você liberar a palavra sobre essas pessoas, o coração delas vai estar preparado como terra fértil, arada e adubada para receber a boa semente. E essa boa semente vai prosperar em cada vida e em cada coração sobre o qual ela for lançada. No nome de Jesus eu creio isso. E aí Pedro, que tinha a mentalidade de ser Iris Manuela, bem-vinda em nome de Jesus. Hilda Regina, bem-vinda em nome de Jesus. Tia Hilda, professora do Josué, meu filho, e colega da minha mãe de trabalho. E ali todos puderam ver. O apóstolo Pedro, que tinha a mentalidade de ser o apóstolo de Jerusalém, que pregava apenas para os judeus, viu a mão do Senhor alcançando a casa de Cornélio e todos os seus amigos que estavam lá. E ali os olhos de Pedro se abriram. Soloel mesmo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Os olhos de Pedro se abriram, que o evangelho podia alcançar muito mais pessoas do que ele entendia. E aí ele entendeu que a visão que ele tivera dos animais no lençol era relacionada a casa de Cornélio. Para de dizer que fulano, beltrano ou ciclano não merecem salvação, ou que é um povo que não quer nada com Jesus, porque pode até não querer nada com Jesus, mas talvez, se você semear oração, se você interceder pela vida dele diante de Deus, Deus comece a preparar o coração dessa pessoa, e no tempo certo ela vai se tornar um Cornélio, ela vai começar a temer ao Senhor, e vai mandar te buscar para pregar a palavra para ela, e você quando pregar vai ver Deus fazendo maravilhas na vida dela, no nome de Jesus. Aconteceu na minha casa. A minha família, muitos primos meus já eram convertidos ao Senhor Jesus. Van Cardoso, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. Muitas pessoas na minha família materna já eram convertidos a Jesus e oravam incessantemente pela vida da minha mãe, pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela minha avó, por aqueles que ainda não tinham se convertido a Cristo. Então eu tenho certeza que foi a semeadura de intercessão que os meus familiares fizeram na vida da minha mãe, que fez com que Deus permitisse aquele afogamento, para que através daquele afogamento, o coração da minha mãe fosse preparado como uma terra que era imprópria para o cultivo, se tornasse terra fértil. E preparou aquela professora lá do CIEP, a Rosângela, para falar de Jesus para minha mãe. E ela falou muito de Jesus para minha mãe. Nós todos somos frutos da oração de alguém, Andréia, com certeza. E ali ela evangelizou e falou de Jesus para minha mãe por muito tempo. Semeou a palavra do Senhor sobre a minha mãe.
sem medida, com largueza. Ela poderia falar, já estou 6 meses evangelizando, falando Jesus para ela, não vou falar mais não. E ela insistiu. Assim como a minha amiga Vanusa Fortunato também insistiu na minha vida, porque eu também era alguém que não queria nada com Jesus, meu coração era terra imprópria para a semente prosperar, mas no tempo de Deus, Deus mudou meu coração. Então eu quero dizer para você hoje, que o rema de hoje, para a gente pensar, é que talvez agora, enquanto nós estamos aqui na live, Deus esteja preparando o coração de pessoas, Deus esteja preparando o coração de Cornélios, para se tornarem terra fértil, para se tornarem tementes ao Senhor. E está dizendo para você, eu estou preparando o coração de Cornélio, mas você está preparado para chegar lá na casa de Cornélio e levar a minha semente? Você está preparado para quando Cornélio mandar te buscar, você chegar lá e entregar uma semente que vai fazer prosperar a vida de Cornélio? Eu estou preparando o coração de Cornélio para ouvir a minha palavra. Você está preparando a palavra que você vai levar lá? Você está preparado? Prepara-te, porque você vai ser enviado para Cornélio. Prepara-te, Cornélio vai mandar te chamar. Prepara-te para você ir para esse campo de batalha, vestido com as armaduras do Senhor, armado com a palavra, que é a espada da verdade. E quando você chegar lá, aquele que já preparou os corações, aquele que já preparou a terra, vai fazer o teu trabalho na casa de Cornélio prosperar, vai fazer a palavra que você vai levar à casa de Cornélio produzir tanta salvação, que vai ser impossível não enxergar que foi a mão do Senhor que te levou lá. Amém? Desejo do meu coração é que o rema de hoje abençoe a sua vida, edifique a sua fé, renove as suas forças e te dê um novo ânimo para você receber do Senhor a cada dia alargamento de visão, mudança de mentalidade, alinhamento com o propósito de Deus, porque você vai chegar na casa de Cornélio para ser semeador de vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus, que assim como Pedro, Deus quer te fazer pescador de homens, e que tem muito Cornélio agora sendo preparado pelo Senhor para ser alcançado pela tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa live no seu perfil. Marque algumas pessoas que precisam ouvir essa palavra, principalmente pessoas que tenham uma vida parecida com a minha mãe, né? Umbandistas, pessoas que vivem na feitiçaria ou na idolatria, enganadas por Satanás. Marque essas pessoas lá na live, peça para elas assistirem a live até o final. Seja Pedro para alguém, semeie essa palavra na vida de algum Cornélio que precisa ouvir essa palavra hoje. E quem sabe, através dessa palavra, Jesus não vai chegar fazendo uma revolução e derramando o seu espírito na casa de Cornélio, fazendo maravilhas para a glória de Deus. Compartilhe a live, marca algumas pessoas para receberem esse rema. E amanhã, às 21 horas, estaremos de volta aqui no Facebook, com o Devocional Rema, que é de segunda a sexta-feira. Tá bom? De segunda a sexta, aqui no Facebook, às 21 horas, e no Instagram, também de segunda a sexta, às 19 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz, e até amanhã com mais um Devocional Rema.